Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falar de um clássico da literatura brasileira do qual eu gosto muito, A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Bora lá, porque literatura é com Alencar. Eu quero começar tentando falar o nome completo dele. João Paulo, vou ter que colar, gente. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, ou simplesmente João do Rio. Ele ganhou essa alcunha, obviamente, porque cantou, digamos assim, a cidade como poucos, principalmente as ruas da cidade. Ele viveu pouco, entre 1881 e 1921. Ele faleceu quando ia completar 39 anos. Tudo foi rápido, meteórico na carreira jornalística, literária do João do Rio. Com 16 anos, ele ingressou no jornalismo. Talvez ele tenha sido o mais importante, mais popular jornalista de seu tempo. Ele foi um precursor das reportagens in loco. Quando o repórter vai lá no lugar, faz pesquisa, faz entrevista, e ele fez muito isso em lugares marginalizados, periferias. Foi basicamente a partir dessas experiências que surgiu A Alma Encantadora das Ruas. A gente pode dizer que esse livro tem a crônica reportagem. O João do Rio é um precursor nesse sentido no Brasil. Interessante é que ele circulava por ambientes de pobreza, miséria, exploração, sempre muito elegante. É o que a gente pode perceber em algumas fotos dele que circulam aí pela internet. Por isso que ele é chamado de dandy, que vem do inglês dandy, elegante. A pessoa que tem bom gosto, que tem um maravilhoso senso estético. Era o caso dele. Ele desfilava pelas ruas da cidade usando o seu monóculo elegante, o seu fraque branco, ou então o seu terno verde com uma bengala combinando. Mas a fama se deu mesmo pelo talento com as palavras. Por causa disso, em 1910, ele entra para a Academia Brasileira de Letras, muito jovem. Mas no campo da literatura ele não escreveu só crônica, foi por causa desse gênero narrativo que ele alcançou o estrelato, digamos assim. Mas ele fez também romance, poucos mais fez, conto, peça de teatro, e muito da contribuição dele para as nossas letras foi porque ele flanava, o verbo flanar, ser errante, perambular, ser um flaneur, do francês, né? Vem da língua francesa, um idioma, aliás, que ele gostava muito. Paris era uma cidade que ele admirava, foi diversas vezes para lá. Aí já podemos pensar que João do Rio foi uma pessoa local, ao mesmo tempo cosmopolita, porque sempre muito em sintonia com o que era feito na Europa, em termos de moda, de cultura, de arte. Mas vamos falar da Alma Encantadora das Ruas. A obra é dividida em 5 partes, sendo que a primeira, A Rua, e a última, A Musa das Ruas, são, na verdade, conferências que ele proferiu. As outras partes, elas são crônicas, baseadas quase sempre em reportagens, então, que ele fazia pelo Rio de Janeiro e arredores. Essa é a terceira obra do João do Rio e ele montou principalmente em cima de textos que ele já tinha publicado lá nos periódicos, nos jornais da cidade. Em termos de linguagem, podemos dizer que há uma mescla aí. Ele se utiliza do decadentismo, que é um estilo francês, grosso modo, é uma maneira de se expressar mais extravagante, com, o que nós vamos ter também no livro, expressões da rua. Por exemplo, estrangeirismos que pipocavam aqui e ali no Rio de Janeiro, já vão aparecer na escrita do João do Rio. Essa preocupação com a rua
e com o linguajar dela é algo que será bastante explorado posteriormente entre os modernistas. Antes de continuar, deixa eu perguntar, você tem acompanhado os vídeos daqui, tem assistido, já é inscrito no canal? Vamos lá, gente! É uma via de mão dupla, vocês se inscrevem, ativam o sininho, fazem comentários e desse jeito a gente vai divulgando o canal, vai espalhando a literatura de forma democrática. Bora lá, hein? Bom, então, na primeira parte do livro nós temos a rua e aí um texto homônimo. É um texto bastante longo, é uma conferência do João do Rio. Ele começa dizendo que eu amo a rua. Por quê? Porque nos une, nivela. É isso mesmo, a rua, ela é compartilhada por todo mundo, se você pensar bem, por aqueles que precisam dela para sobreviver, vivem na rua, em situação de rua, e também ela é utilizada pelas pessoas mais sofisticadas, mais poderosas, e em algum momento elas vão ter que passar pela rua. Ele vai em busca do significado de rua, segundo o dicionário, que vem de ruga, do latim, sulco, mas com certeza para ele a rua é muito mais do que isso, ela tem alma. E ela tem alma por quê, minha gente? Ela é feita por pessoas, ela nasce a partir das mãos da pessoa. Um ser humano faz outro ser humano e um ser humano faz também a rua. Então veja que ele fala aqui da questão da alma, que normalmente é associada ao ser humano, mas como o ser humano está diretamente responsável pelo surgimento da rua, a rua também tem alma. Porém, para entender, para sentir a alma das ruas, é preciso fazer o que ele fez, que foi flanar, que foi vagabundear pelas ruas, principalmente à noite, quando ela está mais vazia, mais silenciosa, é aí que dá para perceber ainda mais a alma. Aí ele comenta o seguinte: há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas e assim por diante. Ele traz, inclusive, alguns exemplos, mas é só você pensar bem. Você já deve ter ouvido falar numa rua elegante, de alguma grande cidade. Na sua cidade deve ter rua, inclusive, que tem um estigma. Ah, essa aqui é a rua dos vendedores ambulantes, essa aqui é a rua por onde ninguém passa porque tem muita violência, enfim. E ele vai mais longe. Uma pessoa influencia a outra. A nossa vida ela se dá basicamente pelo contato, né? Você vai crescendo, vai se desenvolvendo pelo contato com o outro. O outro acaba nos moldando, acaba desenvolvendo ou ajudando a desenvolver a nossa personalidade. E com a rua é a mesma coisa. A rua é capaz de plasmar, esse verbo está no livro, o ser humano. Ou seja, você pode se moldar em decorrência da rua. Podemos usar um exemplo aqui do João Romão, do livro O Cortiço. Depois que ele fica rico, ele quer flanar pela Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro. Por isso ele precisa usar a moda das pessoas que costumam andar por ali. Ele vai então se adaptar àquele ambiente, àquela paisagem. E o João do Rio termina o texto falando sobre uma rua onde ninguém quer estar, mas ela é inevitável a qualquer momento, em algum momento da sua vida, você vai estar nela, que é a Rua da Amargura, por causa de questões sentimentais, profissionais. O segundo capítulo do livro é o que se vê nas ruas. Eu gosto muito desse capítulo, costumo ler com os meus alunos o primeiro texto, que se chama Pequenas Profissões. São as profissões invisíveis aos olhos da sociedade, exploradas, que precisam dos grandes comerciantes, das grandes instituições para sobreviver. Tem um esquema aí de exploração que até é denunciado pelo João do Rio. Ele fala sobre vendedores ambulantes
Que mais? Cartomantes, ratoeiros. Estamos em tempos de peste bubônica, quando um órgão do governo pagava as pessoas que levassem ratos até eles. Só que muitas vezes os ratoeiros compravam ratos de pessoas mais pobres ainda e revendiam. Na sequência ao texto, os tatuadores. Para você que é tatuado, gosta de tatuagem, leia esse texto porque é bastante interessante. A tatuagem naquele tempo era outra coisa. Petis era o nome do tatuador. Em geral, adolescentes que perambulavam pelas ruas lá do Rio de Janeiro com agulhas, tintas. Eram usadas várias substâncias para tatuar. Não havia higiene, não havia as condições adequadas para essa prática. Mesmo assim, ela acontecia. Muitas vezes era um acaso. Alguém estava sentado, meio fio ou numa escada, no horário de almoço, por exemplo, do seu trabalho, passava lá um pequeno tatuador e oferecia. E aí, vai marcar? Aí a pessoa queria saber quanto era, discutiam ali as condições e na hora faziam. Os principais motivos eram amorosos e religiosos. E o João do Rio coloca aqui 3 camadas, digamos assim, da sociedade costumavam se tatuar mais, que eram os africanos, muitas vezes com motivos de religiosidade afro no seu corpo, também muçulmanos, judeus. Aliás, os islâmicos contribuíram bastante para o desenvolvimento da tatuagem no Brasil. E depois, aqueles mais marginalizados, trabalhadores braçais diversos, meretrizes, criminosos. Até por isso, a tatuagem acabava ganhando um sentido pejorativo. Quem não era criminoso podia então ter um preconceito recaído sobre si, porque era tatuado. Tudo interessa ao João do Rio, viu, gente? Músicos ambulantes, cocheiros, ele tem a crônica Velhos Cocheiros, que fala sobre esse pessoal que é o motorista de antigamente, motorista de carroça. Nós estamos aí num período, inclusive, de transição, o Ocidente, o Brasil, querendo entrar na modernidade, o motor de combustão, a combustão ainda não era popular, mas já estava começando a despontar. O João do Rio observa esse interesse pela modernidade, esse momento de transição. Sempre que é transição, você tem elementos do passado com novidades. Então ele fala ali dos cocheiros, que ainda existem no Brasil no início do século XX, mas que logo darão espaço a novas possibilidades de transporte. O carnaval, uma festa popular de rua, aparece ainda nesse capítulo no texto Cordões, essa manifestação brasileira, mas que tem uma base africana, de cultura africana, essa coisa que é tão forte, tão conhecida internacionalmente e tão comemorada, brincada nas ruas, vai ser assunto para o nosso João do Rio. Terceiro capítulo, 3 aspectos da pobreza. Aqui nós temos uma pegada mais social. O que é aquele primeiro texto, As Mariposas do Luxo? Talvez um dos mais poéticos aqui da obra. O João do Rio fala da Rua do Ouvidor, aquela rua elegante, ou onde as pessoas pareciam ser elegantes. Ele fica observando a movimentação dos operários pela Rua do Ouvidor, que deixam o seu trabalho às 18 horas e aí caminham pela famosa rua para voltar do trabalho. Os homens quase sempre com a cabeça baixa, andando rápido, as mulheres não. Um pouco mais lentas, parando na frente das vitrines, desejando objetos diversos que provavelmente nunca vão ter. E o autor, o observador que é, fica de olho nas moças que caminham por lá. Ele diz que elas andam quase sempre de 2 em 2 e aí vão parando de vitrine em vitrine, e tem um momento em que
ele fala de moças que param em frente a uma joalheria. E aí estava começando a anoitecer e o dono da loja acende as luzes. Aí a gente pode ver então a metáfora em relação às mariposas que saem à noite, a luz chama a atenção, ao mesmo tempo pode matar. Ao mesmo tempo que faz com que as moças consigam ver melhor as riquezas, faz com que elas se machuquem, porque elas enxergam melhor também a própria miséria, a própria impossibilidade. Ainda nesse capítulo, podemos citar a Fome Negra, que fala sobre a Ilha da Conceição, lá em Niterói. É um bairro de Niterói e o João do Rio vai até lá fazer uma reportagem, daí é que surge essa crônica reportagem. Lá ele encontra trabalhadores em situação subhumana, em trabalho que pode ser considerado análogo à escravidão. Eles lidam com manganês e carvão. É um trabalho duríssimo que paga muito pouco e bastante insalubre. Os trabalhadores são machucados, são cortados e eles ficam ali a vida inteira, quase nunca saem dali. Até o João do Rio comenta que alguns, apesar de estarem do lado do Rio de Janeiro, nunca têm a oportunidade de ir até a cidade maravilhosa. Quarto capítulo, onde às vezes termina a rua, aí a experiência do João do Rio em outra reportagem, quando ele foi visitar o presídio. Ele teve uma experiência bastante intensa. Ele conversou com presidiários, tanto homens quanto mulheres. A maioria era de homens. E assim que ele chega lá, o responsável pelo presídio oferece a ele, ou sugere a ele, que pesquise sobre crimes de amor, chamados crimes passionais. O diretor, o gerente lá do presídio fala assim, ó, interessante que aqueles que cometem os crimes de amor confessam aquilo que fizeram, diferente de outros crimes, ladrões, defloradores, conforme diz aqui o João do Rio, estupradores. Ele chega a entrevistar homens, uma mulher também que mata o marido, mas outros aspectos do presídio chamam a atenção. O dia de visitação, que as pessoas entram lá para visitar os detentos. As mulheres detentas ganham também um texto, um capítulo especial aqui dentro. E por último, a Musa das Ruas, que é então mais uma conferência falada pelo João do Rio. Aí ele fala da musa. Qual é a musa, gente? A cidade, principalmente as ruas da cidade. E essa musa inspira o quê? O nosso autor vai trazer à tona textos populares, cançonetas, pequenas canções, pequenas cantigas, quadrinhas, aqueles versos populares, sabe? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Uma gama fantástica e enorme de pequenos textos que brotam das ruas, ninguém sabe quem é autor, mas elas vão se espalhando. Eu costumo comparar com piadas, anedotas. Você vai contar uma piada para alguém, ninguém sabe quem é o autor. É um texto popular. E o João do Rio fala pra gente, ou escreve aqui pra gente, algumas quadrinhas que são barato, políticas, históricas e principalmente amorosas. Deixa eu ler uma política aqui para vocês, tive que colocar o óculos. Olha o que faz a idade, né, gente? Quando ele apareceu altivo e sobranceiro, valente com as armas, beijando o pavilhão, a pátria suspirou dizendo, ele é o guerreiro, é o marechal de ferro, escudo da nação. Essa quadrinha se refere ao famoso marechal de ferro, Floriano Peixoto, controverso também. Vamos agora a uma quadrinha mais amorosa. Nem toda árvore dá fruta, nem toda erva dá flor, nem toda mulher bonita pode me dar constante amor. Temos um eu lírico desconsolado, entristecido. Que bom, minha gente, que o João do Rio flanou. Graças a isso, ele pôde nos brindar
com textos maravilhosos para entender não só as ruas do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Entender o nosso país de uma forma geral, e eu gostaria de terminar com uma frase que está no texto A Rua, o primeiro texto do livro. Nada como o inútil para ser artístico. Então João do Rio precisou se preocupar com aquilo que é considerado inútil, com o detalhe, com os pequenos elementos. Foi graças a isso que a arte dele surgiu e permaneceu. Estamos aqui hoje falando dela. Tá bom, gente? Um abraço a todos.